E aí, bem-vindo ao Maturidades. Temos agora mais uma entrevista com a arquiteta e urbanista Juliana Tissot. Ela é de Curitiba, especialista certificada em Aging in Place, professora, doutora, pesquisadora e criadora da comunidade Arque na Rede. Juliana, bem-vinda, que legal te ter aqui. Oi, Mariana. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no seu canal e na sua comunidade também. Juliana, vamos começar com. Queria conhecer a tua história, queria saber de você, o que você faz, e a gente vai em seguida falar sobre o que é uma moradia adequada para se envelhecer. Me conta um pouco de você. Você é arquiteta, se formou em Curitiba, e como é que você veio parar nesse mundo? Então, eu sou arquiteta e urbanista de formação. Eu me formei pela Universidade Paranaense e fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. E durante o doutorado eu fiz um período que a gente chama que é sanduíche, quando você faz uma parte da sua pesquisa fora do país. E eu fiz, então, o doutorado sanduíche na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, no laboratório Human Factors in Aging, que é o laboratório de ergonomia da professora doutora Wendy Rogers, lá na Universidade de Illinois. Na verdade, só para contextualizar também o pessoal, assim, eu acho que quem trabalha com pesquisa, né, tanto na área de mestrado e doutorado, eu digo por mim, a gente é muito movido por, assim, inquietações. Então, assim, eu tinha as minhas inquietações, e aí a gente quer, né, o pesquisador, ele quer muito, assim, desbravar o mundo, ele quer resolver problemas, ele quer encontrar soluções. No meu caso, muito movida por algumas inquietações que eu tinha. Então, as minhas maiores inquietações, elas justamente eram no sentido como a arquitetura pode ajudar? Como o espaço construído pode ajudar, pode contribuir? E aí, dentro das mais variadas vertentes. Eu fiz uma disciplina durante o doutorado, que é uma disciplina que a gente precisava ali cursar algumas disciplinas, e uma disciplina que me abriu muito os olhos em relação a esse aspecto, nem era na área da arquitetura, foi na área da psicologia, que era uma disciplina de psicologia ambiental. E essa disciplina a gente estudou e pesquisou justamente como o ambiente ele afeta o comportamento, ele afeta a saúde. E aí você tem ali, na verdade, um grande componente, né? O espaço físico, ele podendo contribuir ali para uma qualidade de vida, né? Para um bem-estar, para uma satisfação, ou esse ambiente, de alguma forma, te causando algum tipo de prejuízo. E aí eu comecei a pesquisar, né, em relação ali ao doutorado, essa questão do envelhecimento. Então, pesquisando, né, a gente vai ali inquieta, eu sempre fui muito assim, de desbravar mesmo e pesquisar e tentar encontrar, porque no doutorado você também tem que ir para uma área um pouco inédita, né, assim, não em relação a um tema inédito, mas de alguma forma a sua pesquisa ela tem que trazer um ineditismo. E, né, claro, movida a isso, eu acabei encontrando esse conceito, que é esse, né, a gente fala em inglês, aging in place, e eu sempre costumo falar esse termo em inglês, mais por uma questão de, assim, quando você traduz alguns termos, você reduz, entende? Um conceito que é muito amplo em algo que às vezes é muito pequeno. Então, assim, eu não gosto muito de traduzir porque eu reduzo. Então, o aging in place, se a gente for traduzir ao pé da letra, seria ali envelhecendo em casa. Mas é muito mais do que envelhecer em casa, né? Ele é um conceito muito abrangente. E aí, durante as pesquisas, eu comecei a perceber esses aspectos relacionados ao aging in place, e aí comecei a entrar, puxar ali, né, para o meu lado da arquitetura. Então, pensar como que a moradia pode ajudar a proporcionar esse envelhecimento na casa. Aí, também o Aging in Place, ele tem braços, né, que vão também para a comunidade, não é só o ambiente fechado ali da moradia, ele também fala da comunidade, ele fala da cidade. E a minha pesquisa, no caso, a gente focou ali especificamente na moradia, porque é onde as pessoas mais passam tempo, é onde alguns acidentes acontecem.
Então, eu tentei desenvolver essa pesquisa justamente no ambiente. Tentei não, né? Desenvolvi porque ela já está pronta. Inclusive, acho que amanhã, se eu não me engano, amanhã ou depois faz um ano que eu defendi a tese, sabe? E aí a gente, então, foi pesquisando como que a moradia poderia ser. E aí você, né, desbravando, você começa a perceber, né, lendo muitos artigos, comecei a ver uma questão de acidentes, de quedas. Inclusive, meu pai, ele sofreu um acidente, ele caiu em casa e teve sequelas, enfim. Uh, então a gente começa a ver, sabe? E começa vários pontos assim que estavam soltos, eles começam a ir se conectando. E aí então comecei a pesquisar como esse ambiente da moradia, ele poderia ser mais seguro, ele poderia compensar algumas alterações que as pessoas vão tendo ao decorrer aí do processo do envelhecimento. E de que forma isso poderia também ser acessível, né? Porque assim, eu não posso falar para todo mundo, instala um monte de câmera, sensores no piso, e aí você vai ter o ambiente 100% seguro. Não. O meu esforço foi justamente tentar entender quais elementos que a gente, né, na arquitetura a gente fala assim, atributos. Então, quais atributos do ambiente a gente precisa pensar para inserir nesses espaços e, de alguma forma, ter um ambiente mais seguro, ter uma moradia mais adequada para que essas pessoas possam envelhecer. E, além de envelhecer, tem uma questão delas poderem permanecer na moradia pelo maior tempo possível. Né? A gente tem também uma problemática que é a questão assim, as pessoas elas vão envelhecendo, a moradia ela não está adequada, e aí você muitas vezes, né, não tem nenhum familiar para te ajudar ali em casa. As pessoas, né, acabam ali envelhecendo muitas vezes sozinhas, né, nesse espaço. Às vezes não conseguem ali, né, começam de repente ter algum tipo de acidente, e muitas vezes acabam tendo que ir para a instituição de longa permanência. E aí a gente tem uma outra problemática aqui, ou as instituições são muito caras, ou se são públicas, né, muitas vezes elas também não são ali como a sua moradia, ou não são assim um espaço totalmente adequado. Às vezes você tem que ficar, enfim, em quartos coletivos, né? Então você acaba também tendo um outro tipo de prejuízo em relação à sua saúde mental e tudo mais. Então, os estudos, as pesquisas, elas mostram que envelhecer na moradia seria a melhor saída. Porque é ali que você passou grande parte da sua vida, é ali onde estão as suas referências, suas memórias, é o seu ambiente, né? O seu refúgio, é o seu lugar, o seu lar. Então, na verdade, assim, a minha grande motivação e propósito foi justamente tentar entender como que eu posso ter um espaço seguro para esse usuário, para essa pessoa poder envelhecer nesse ambiente, poder permanecer ali pelo maior tempo possível de forma independente, autônoma e com qualidade de vida. E aí o esforço da minha pesquisa foi esse, tentar entender como que a arquitetura poderia contribuir. Não sei se consegui explicar mais ou menos assim, mas Super bem. Teve algum motivo pessoal, alguma coisa sua para você ter escolhido esse tema? então, até assim, como eu comentei antes, né? O meu pai, ele acabou sofrendo uma queda em casa. E, enfim, ele veio a óbito em decorrência dessa queda. E isso já tem, assim, mais de 10 anos, né? Então, na verdade, a queda dele, ela ocorreu por um problema que a gente fala ali intrínseco, né? Era um problema mesmo de saúde. E aí, durante o deslocamento dele, né, ao se levantar para se deslocar, ele acabou sofrendo uma queda, que eles chamam, né, queda de própria altura, que é quando você está em pé e você cai diretamente no chão. E aí, em decorrência disso, ele, enfim, né, acabou sendo hospitalizado, e aí você vai tendo algumas intercorrências médicas, e ele veio a óbito em decorrência dessa queda. Então, claro que esse é um fator que também te motiva, né? Porque assim, será que a gente começa a pensar, bom, será que se o ambiente tivesse um pouco diferente, a configuração, o layout, será que a pessoa teria caído ou não? Então, enfim, né? A queda é um evento que a gente até fala assim nas pesquisas, né? É um evento passado. A queda ela aconteceu, não tem como você muito voltar ao tempo, voltar atrás. Mas assim, daqui para frente, o que que eu posso fazer, né? Então,
Acho que geralmente, assim, essas motivações pessoais, elas acabam trazendo, assim, algo dentro de nós para de fato ir pesquisar e não sossegar enquanto não encontrar uma solução, sabe, que pode ajudar outras pessoas. Então, essa comunidade, né, essa população que são as pessoas idosas, são pessoas também que acho que merece essa atenção, merece esse cuidado, no sentido assim de ter pessoas e profissionais que estão fazendo algo por essas pessoas. Então, por exemplo, o teu trabalho é maravilhoso, porque você está aqui trazendo profissionais para falar sobre o envelhecimento, né? Falar sobre essa nova geração. Então, você é uma profissional que está fazendo isso. Eu, dentro da minha área, também estou tentando fazer isso. Eu acho que o futuro é esse, sabe? O futuro é a gente olhar para essas pessoas e a gente tentar fazer também algo por elas, porque muitas vezes é uma faixa ali de população que às vezes é esquecida. E não, hoje as pessoas idosas, elas também estão cada vez mais ativas, né? A gente tem aí também um boom dos 80 a mais, então, é justamente isso, de que forma o ambiente físico ele pode ajudar essas pessoas a terem, né, uma maior qualidade de vida mesmo. E porque o caminho para o bom envelhecimento ele é multidisciplinar, né? Ele é uma soma de disciplinas que juntas, todo mundo olhando para o mesmo lugar, a gente consegue mudar ali uma realidade, as áreas de pesquisa trazendo dados que depois vão dar origem a políticas públicas, quer dizer, é Isso, todo um movimento de profissionais de todas as áreas e da sociedade mesmo, né? isso mesmo. Agora, bom, vamos à parte prática. O que é uma moradia adequada para se envelhecer? Se é que essa é a pergunta. Se essa é a melhor formulação para essa pergunta. Por onde que a gente começa? Quais são os parâmetros para a gente olhar para uma moradia e pensar numa moradia adequada? Nesse adequado, acho que a gente está falando de conforto, segurança, que mais? Me conta um pouco, me dá um panorama para a gente, para quem nunca ouviu falar nisso em Aging and Place, entender. Tá. Então, quando a gente fala assim de moradia adequada, de ambiente seguro, a gente está falando, na verdade, de uma eliminação, de uma redução de riscos e de barreiras ambientais que a gente chama, né? Até dentro do próprio conceito de acessibilidade, a gente fala muito sobre isso, que é um ambiente livre de barreiras. Então, o ambiente seguro ali para que as pessoas possam envelhecer, ele é um ambiente que ele precisa, é, digamos assim, não ter nenhum tipo de risco para aquele usuário. E aí, quando eu falo sobre risco, por isso que, assim, igual você disse, né, é multidisciplinar. Quando eu fui começar a pesquisar e estudar, eu fiz aula na psicologia, mas eu tive que ler muitos artigos de fisioterapia, de terapia ocupacional, de saúde coletiva, de medicina, porque você precisa ter um entendimento um pouco assim mais amplo em relação a esse usuário específico. Então, quando a gente fala da moradia, a gente precisa falar de atividades de vida diária, que são as atividades que as pessoas desenvolvem ali, né, na sua moradia, na sua rotina. Então, a gente tem as atividades básicas, que são tomar banho, se alimentar, as atividades instrumentais, que é você, por exemplo, pagar uma conta, usar o computador, e as atividades de engajamento, que são atividades voltadas aí à socialização, à distração, que são importantes, né? Então, durante a rotina, a pessoa acorda, ela vai ao banheiro, depois vai preparar o seu alimento, enfim, vai até a sala, assiste uma televisão, lê um jornal, lê um livro. Então, todas essas atividades da rotina ali são atividades que, querendo ou não, pode existir algum risco, tá? Então, esse risco, como que ele vai ser calculado ou pensado? Primeiro, a questão da própria habilidade física e cognitiva desse usuário. Então, assim, claro que a gente sabe que a gente, né, vai passando por o processo do envelhecimento, algumas restrições elas acabam acometendo algumas pessoas, né? Então a gente começa a ter dificuldade o quê? Que a gente fala do grip, de pegar, sabe aquela coisa de abrir pote? Que é uma coisa assim, não consigo abrir esse pote. Não, porque a gente começa a ter dificuldade nesse movimento, né? Você começa a perder a força. Então, daqui a pouco, esse movimento, ele começa também
fica difícil você abrir uma porta, se é aquela maçaneta de bolinha, entendeu? Então, aí você vai abrir a geladeira, você vai às vezes usar o fogão. Então, esse movimento de abrir, de pegar, de abrir uma torneira, de abrir uma porta, ele começa a ficar difícil. Outra questão é o próprio andar. As pessoas idosas, elas começam a ter também a altura do passo diminuída. Então, você começa a arrastar um pouco mais o pé no chão. Aí tem o problema do tapete, tem o problema de fios que ficam soltos. Então, assim, eu tô falando de alguns problemas que a pessoa ela começa a ter, né? Então, dificuldade aqui nessa força de mão. Eu não sou fisioterapeuta, tá? Mas, assim, pelas pesquisas que eu acabei fazendo e conversas com outros profissionais, a gente começa a entender um pouco disso, assim. Aí tem a questão da altura do passo diminuída, a questão do alcance. Então, assim, antes você conseguia pegar lá em cima e você conseguia ficar na ponta do pé. Agora você não consegue mais ficar na ponta do pé. Você não consegue mais alcançar o armário alto. Preciso pegar um objeto ali para fazer o café da manhã que está na última gaveta. Aí você vai abaixar para pegar. Quando você retorna, né, esse movimento de abaixar e voltar pode também gerar alguma tontura, né? Então a pessoa, se ela tem algum problema de saúde, então tudo isso vai somando, a gente vai somando riscos, né? Então, as próprias questões físicas, né? O cognitivo também, que a gente também fala da própria audição, que ela vai diminuindo. Aí as pessoas têm que começar a ouvir televisão mais alto, aí daqui a pouco a campainha toca, não escuta, ou o forno apita, não escuta, entende? E aí tudo isso vai se somando, né? E também problemas assim de memória, no sentido assim, será que eu desliguei a torneira? Será que eu desliguei? Né? Será que até problemas de sensibilidade na pele? A pele vai ficando mais sensível. Então, às vezes você liga a água, sai muito quente, a pessoa vai ver, vai colocar a mão, se queima, né? Questão de temperatura do ar também. Então, assim, questões físicas e cognitivas da pessoa que vai somando, né, ali, você vai tendo alguns riscos e a questão da própria configuração do espaço. Então, por exemplo, eu tenho ali a altura do meu passo, ela tá, né, diminuída. E se eu tenho uma casa com muito tapete, então você percebe que eu somo um risco que é intrínseco, né, ali biológico, comportamental, somado ao risco do ambiente. Então você começa a ter perigos eminentes na moradia que a probabilidade dessa pessoa sofrer um acidente e cair ali, né, começa a ser muito grande. A própria Organização Mundial da Saúde, ela classifica os fatores de risco para queda em 4 tipos. Então, são os fatores biológicos que eu comentei, né, a questão da idade, de algumas doenças, a questão dos fatores comportamentais, que aí tá, por exemplo, a questão das pessoas tomarem medicamento, tem estudos que apontam que 5 ou mais medicamentos já começa aí também a ser fator de risco para queda. Questão de uso de sapatos inadequados é um fator comportamental que vai afetar, né, o deslocamento e, enfim, é um risco. Aí a gente também tem os fatores socioeconômicos, então tem pesquisas que demonstram que o baixo índice de escolaridade, olha só, é um fator de risco para queda. E os fatores ambientais, que entra a questão da moradia. Então, a Organização Mundial da Saúde, né, que assim a gente fala como um dos órgãos máximos aí, ela já coloca o ambiente, né, como um fator de risco. E aí, se eu começo a pensar numa pessoa que está envelhecendo em casa, que é uma pessoa que ela pode ter alguns problemas de saúde, fatores comportamentais ali relacionados ao uso de medicamento, somados ainda a um ambiente inadequado, essa pessoa ela está exposta a muitos riscos. Então, quando eu falo de ambiente seguro, eu preciso pensar em eliminar esses riscos, diminuir esses riscos, para fazer com que a pessoa tenha ali, né, uma atividade de vida diária, que ela possa desenvolver essas atividades com mais segurança. E aí, justamente é isso. Então, como que esse ambiente ele vai ter que ser para, de fato, minimizar esses riscos? Então, o ambiente, quando você me pergunta, então, né, como que é o ambiente, o que é o ambiente seguro? É um ambiente que ele não, por exemplo, proporcione ou não gere nenhum tipo de risco para a pessoa,
durante essas atividades ali de rotina, porque a gente tem que pensar que já tem os riscos, né, inerentes ali ao usuário, que são intrínsecos e a gente dificilmente consegue resolver. Então, assim, se eu consigo reduzir os riscos do ambiente, já é um passo aí para que a pessoa tenha uma vida de fato, né, mais segura, mais independente na moradia. E uma coisa que você falando me ocorreu, aqui a gente fala muito de cultura de maturidade, né? Que vamos falar sobre o fato de que vamos envelhecer, processos que vão acontecer com todo mundo. E aí eu fiquei pensando, né? O fato da gente não falar sobre, olha, um dia você vai ter menos força, um dia você vai correr mais risco de tropeçar nesse tapete, e tudo bem. E o dia que isso acontecer, vamos lidar com isso. O fato da gente não falar sobre isso dificulta providências que às vezes poderiam ser tomadas antes e numa boa, sem medo de cair, sem ter acontecido nada, né? E poderia ser algo muito mais natural, que é, puxa, acho que seria melhor a gente trocar essas maçanetas. Ou vamos mexer nesse armário, vamos descer coisas que já está um pouco mais difícil de pegar. Seria só o fato de falar sobre isso, Isso, né? Trazer isso como algo natural, como algo que vai acontecer com todo mundo, né? E antes de exatamente. acontecer alguma coisa. Exatamente. Você sabe que quando a gente fala desse aging in place, desse conceito, a gente tem 3 escalas do aging in place. A primeira escala é justamente essa que você comentou. É quando você começa a se dar conta de que, poxa, tô com dificuldade de alcançar aqui, tô com dificuldade de abrir a porta. Toda vez que eu vou abrir a porta, né, eu tenho que soltar os objetos ou pegar com mais força. Então, quando a pessoa começa a se dar conta que o ambiente não está adequado, ela já começa a fazer algumas adaptações. Esse seria, assim, o modelo mais ideal. Mas é claro que para eu fazer adaptações, a gente também precisa ter um espaço que, de alguma forma, te proporcione isso. Por isso que é importante que arquitetos, designers, esses profissionais da área da construção tenham também esse olhar atento para o projeto de arquitetura, no sentido do projeto também ter uma certa flexibilidade para poder suportar algumas adaptações. Então, essa primeira escala seria bem isso que você comentou, né? É justamente a pessoa ter a consciência de que o espaço não está adequado e já começar a fazer alguns ajustes. Até a própria psicologia ambiental, ela fala que o ideal não é a pessoa adequar o seu comportamento em relação ao ambiente que não está adequado. É o ambiente que tem que nos servir, o ambiente que tem que estar adequado para a gente. Então, por exemplo, quando eu não alcanço um armário, pego uma escada, pego um banquinho para subir, para acessar, essa ação é uma adaptação do comportamento. E toda vez que a pessoa adapta o comportamento, ela está se colocando em risco. Então, assim, se eu não tivesse o armário alto, pensa, eu não ia ter que pegar uma escada nem um banco para acessar, eu não ia me colocar em risco, entendeu? Então, quando você começa a eliminar o risco, você começa a ter um ambiente mais seguro. E aí, essa primeira escala é justamente essa, é você, opa, né? Tô tendo a percepção de que realmente não está adequado, começo a fazer algumas adaptações. Aí a gente tem a segunda escala, que seria você começa de fato a ter a necessidade, ou você já sofreu algum tipo de queda, e aí você começa a mudar, entendeu? Você espera um acidente acontecer, né? Assim, às vezes não muito grave, mas aí você começa a adequar. E a terceira escala, que seria: aconteceu de fato um acidente, agora preciso usar um andador, uma cadeira de rodas, e aí você precisa adaptar a sua moradia, às vezes, do dia para a noite, e aí você acaba gastando também mais dinheiro, né, para fazer esse tipo de adaptação. Então, essa escala 1 que eu te falei seria a mais adequada mesmo. Mas é justamente o trabalho que precisa ser feito, eu vejo que é essa conscientização. Então, você despertar nas pessoas essa consciência do papel do ambiente, eu acho que ia contribuir para que elas começassem ali a ajustar o espaço e aos poucos, né, você vai modificando e você vai tendo esse ambiente mais seguro mesmo aí para você continuar vivendo e envelhecendo com segurança e saúde, né? Agora, uma coisa que me intriga, tudo na velhice, tudo vira
prescrição médica, né? Eu lembro que a minha avó morava sozinha, viúva, e um belo dia, eu me lembro da cena, assim, na casa dela, que ela tinha tropeçado ou ameaçado de tropeçar num tapete. Aí meu pai foi lá e tirou o tapete da sala, assim, tipo, vamos tirar esse tapete daqui. E eu lembro, eu era criança, para mim foi uma coisa meio violenta, assim. Eu fiquei indignada. Eu falei, nossa, mas que coisa, né? Vem alguém e tira o tapete da sua casa, assim, e tava frio. E eu achei aquilo eu fiquei super sensibilizada, né? Sem nenhuma explicação para ela, ninguém falou nada. E a sala ficou pior, né? Porque o tapete era uma coisa gostosa. E eu quero te perguntar, como é que envolve o morador? Como é que a gente faz esse processo sem parecer algo impositivo, algo, olha, o médico falou para tirar todos os tapetes. Ou agora você não vai mais dormir nesse quarto, você vai dormir aqui, porque esse degrau aqui vai te pôr em risco. Como é que se faz esse trabalho, considerando o indivíduo que está naquela casa, que é a história dele, que são as referências dele? Como é que se faz o que precisa ser feito de uma forma empática para quem está morando na casa? Eu acho que você falou a palavra-chave, empático, né? Você ter empatia. Essa capacitação que eu fiz, essa especialização que eu fiz em Engine in Place, a gente tinha um módulo justamente sobre isso, em como você vai se relacionar com esse cliente, né? No caso, seria um cliente, mas como você vai se relacionar com essa pessoa. Porque quando você fala do trabalho, de você adaptar uma moradia, enfim, não é um trabalho isolado do profissional da arquitetura. Esse trabalho, ele envolve a família, ele envolve o geriatra, ele envolve o fisioterapeuta, se a pessoa tiver, ou terapeuta ocupacional. Então, na verdade, é um trabalho em equipe que você precisa, de forma empática, conscientizar essa pessoa dos riscos que acabam existindo ali nessa moradia. Então, é bem como você disse, não é tirar o tapete do dia para a noite. Mas, por exemplo, eu percebo que tem muitas pessoas, né, enfim, elas vão começando acho que acumular tapete, não sei o que acontece, mas eu lembro uma vez que eu contei na casa da minha avó, ela tinha 17 tapetes. E aí eu comecei a perguntar para ela, falei, vó, você gosta de tapete? Ah, eu gosto porque acho bonito, porque decora a casa, porque isso. Tá, mas, ó, vó, vamos pensar nesse tapete aqui, ó. Ela tinha tapete, assim, embaixo da mesa de jantar. Tudo tinha tapete. Na entrada tinha um tapete, na saída tinha um tapete. Aí, para você ir para a sala de jantar, tinha um tapete. Embaixo da mesa de jantar tinha outro tapete. E a gente começou, vó, mas você não acha que fica difícil para limpar? Começa a cair, né? Toda vez que cai comida, você tem que ficar ali tirando, limpando. Imagina se não tivesse, não ia ser bem mais fácil? Então, você tem que começar a mostrar o lado mais prático para a pessoa. Você não precisa tirar todos os tapetes. O que eu falo até, né, para os meus alunos? É importante a gente criar rotas de deslocamento na moradia. Então, você cria rotas que a pessoa vai estar, né, mais ali caminhando. E nessa rota, nesse caminho que ela percorre, então vamos tentar eliminar primeiro os tapetes dessa área de circulação. Então, crie áreas de circulação que não tenham essas barreiras no chão. E aí, por exemplo, tem uma área ali de estar com o sofá, que é uma área que ela não vai estar, né, se deslocando o tempo todo, que é uma área que ela fica mais sentada. Ali, de repente, você mantém o tapete por enquanto. Mas é isso, assim, é um trabalho de você ter empatia, multidisciplinar, de você ter a ajuda da família, de você mostrar, tem vídeos, você tem que tentar conscientizar, mostrar o outro lado. E aí a pessoa, e não é do dia para noite, tá? Olha, para você ter uma ideia, assim, eu dou o exemplo da casa da minha avó, porque, enfim, é o meu maior estudo de caso, né? Mas eu tô aqui já há uns 6 anos pesquisando, falando sobre isso. Ela começou um trabalho de reduzir tapetes, mas assim, agora que ela foi tirar o tapete do quarto, porque ela gostava do tapete. Uma vez ela falou para mim assim: "Ah, mas eu comprei uma fita para colar o tapete no chão. Então eu não vou cair nesse tapete". Não, vozinha, mas ó, quando você anda, é o passo, né? Não é que você vai assim escorregar, mas você vai tropeçar.
Lembra uma vez que aconteceu isso com fulano, com ciclano, né? Ah, é verdade. Aí a pessoa. E assim, é um exercício diário, né? De você estar falando e conscientizando. E tem um outro agravante que eu acho que é a questão do apego mesmo, né? E as pessoas idosas, elas vão tendo esse apego a essas coisas mais materiais porque são memórias, porque aquele tapete foi comprado numa ocasião e lembra tal coisa, lembra tal pessoa. E remover esses objetos é como se você estivesse apagando as memórias. Então, de alguma forma, a gente precisa ressignificar esses elementos, né? E trazer eles talvez de uma outra forma na moradia. Então, você não precisa também ir eliminando tudo. Então, vai eliminando aos poucos. Tem uma forma até de você usar, o que a gente está falando mais do tapete, né? Mas tem uma forma da gente usar tapete de forma segura, mas aí seria uma forma que a gente precisaria embutir ele no piso. E aí você precisa quebrar o contrapiso, enfim, é uma mudança um pouco mais estrutural. Mas, assim, tem possibilidade, sabe? Se existe muita resistência. Mas, assim, eu acho que é esse trabalho de conscientização mesmo, mostrar essa questão do risco e mostrar o ganho que a pessoa vai ter a longo prazo, né? Eliminando alguns elementos da moradia que, né, enfim, são elementos que estão ali e são elementos de risco, infelizmente. Eu acho que talvez envolver a pessoa no que está acontecendo, né? Uhum. Olha, vamos trocar esse tapete por uma outra coisa, vamos ver. Você gosta de tapete? Tá, então vamos ver aqui se a gente deixa mais para cá. Ou. Isso. Porque eu fico pensando, tô te falando isso porque tudo na velhice é muito impositivo, né? Olha, você Uhum. tem que fazer hidroginástica, você tem que. O médico falou que se não fizer, vai ter problema, vai cair, vai não sei o quê. E é uma coisa que a pessoa já tem perdas e ela vai ficando ainda. Quer dizer, de repente o meu tapete do banheiro é um problema e eu não posso ter esse tapete. Quer dizer, eu te falo isso pensando assim, quanto falta de sensibilidade em todo o processo para levar a comunicação e de fato fazer o que precisa ser feito e não simplesmente estamos resolvendo um problema, porque se você cair é um problema para mim. E Isso. não é? É, A gente tem muito que amadurecer ainda, né? Nessa, tem, eu nessa acho que relação. sim. É, como você disse, assim, eu acho que é um caminho que a gente agora está começando a desbravar e falar mais sobre isso, mas eu acho que é sobre isso mesmo, assim, ó, o que você falou, eu achei perfeito. Muitas vezes, a pessoa, né, às vezes um familiar, tá mais pensando em si, né, ah, se minha mãe cair, eu vou ter que ir levar para o hospital, eu vou ter que cuidar, eu vou ter que levar no fisioterapeuta, vou ter que parar minha vida, às vezes, em relação ao cuidado, né, e a gente não pensa naquela pessoa que tá ali, que também tem os seus, né, seus sentimentos, seus anseios, suas necessidades, seus desejos. Então, muitas vezes é exatamente esse lugar ali de fala da pessoa acaba sendo, né, mutado, digamos assim. Por isso que até no curso que eu acabei criando, né, que é o curso de arquitetura para o envelhecimento, eu fiz questão de entrevistar uma pessoa idosa, porque eu queria justamente mostrar o outro lado no sentido assim, bom, essa pessoa está envelhecendo, mas ela ainda continua tendo alguns desejos, ela continua sonhando, ela continua, né, pensando no futuro, ela continua pensando no passado, ela continua com muitas referências e com necessidades que estão ali, né, mudando, e nem ela mesma sabe lidar com aquilo. Né? Então, assim, eu quis trazer esse lado e mostrar justamente, né, que essa pessoa, ela tem as necessidades específicas dela e que a gente precisa, sim, ouvi-las, né? Então, quando a gente fala de projeto de ambiente seguro, de moradia segura, eu também estou falando do projeto centrado no usuário. E é nessa pessoa, né, na pessoa idosa, enfim, é ela que precisa ter essa atenção e ter esse ambiente configurado, né, para ela ali, para as necessidades dela. É um projeto individual, né? Por isso que eu falo assim, ah, não tem como eu passar uma medida que é universal para todo mundo. Não, né? Cada projeto vai ser individualizado, porque cada pessoa tem uma necessidade, tem uma habilidade, tem um desejo, tem um gosto. Então, isso tudo precisa ser também cuidado, né? Nesse sentido. Tem até uma coisa de, às vezes, a família decidir que o idoso tem que mudar de casa.
Uhum. né? Tem que mudar, vamos sair dessa casa, vamos para um apartamento, e acaba fazendo uma decisão prática sem considerar aquele universo de referências, de identidade, de história. E muitas vezes a Sim. pessoa adoece, né? Você não muda uma pessoa Sim, de casa, assim, e geralmente essa mudança é associada a algum evento, né? A pessoa fica sim, viúva, ou teve alguma sim. perda, ou seja, para todo mundo assim, ah, não, agora vai ser mais simples porque tá num apartamento, não tem escada, não tem, né? Não, E sem pensar naquele indivíduo que é o objeto dessas mudanças todas, né? isso. E também tem um aspecto muito importante quando a gente fala do conceito de aging in place, a gente também está falando da comunidade. Então, por exemplo, tirar essa pessoa da sua casa, né, ir para um outro lugar, você também está afastando ela dessa comunidade. Então, dos vizinhos, às vezes ali da farmácia que ela está acostumada a ir, sabe, sempre, ou do mercadinho, da padaria. Então, que são atividades ali da rotina, que, né, que a pessoa gosta de fazer, tem familiaridade, e aí você afasta ela, não, vamos mudar para uma casa melhor, mais segura, igual você disse, um apartamento, enfim. Mas aí você também está afastando da comunidade. E isso também, a longo prazo, aí, pode ter efeitos negativos no sentido da pessoa começar a desenvolver uma depressão, né? Porque ela não, ela quer voltar, a casa é a referência, a comunidade é a referência. Então, eu acho que sim, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais atento para casa, para a comunidade, para o indivíduo, né? E eu acho que ter essa empatia e esse olhar também humanizado, né, em relação a esses aspectos. Agora, Juliana, na arquitetura e no urbanismo, queria que você me contasse, você como insider da área, tinha que ter uma disciplina, né? Considerando que a gente vai ter um país que vai ter maioria de população idosa, né? Em 2030 a gente vai ter mais pessoas acima dos 60 anos do que criança. Você acha que. Como é que está a arquitetura? Como é que está a formação dos profissionais? Nesse sentido, pensando num país que vai ter muito idoso e que a velhice é enorme, né? A gente não pode comparar uma pessoa de 70 com uma pessoa de 90. Você acha que as escolas, as faculdades, os escritórios deveriam começar a pensar em dedicar um tempo a essa disciplina? Bom, então, os cursos, né, se a gente for pensar assim, os cursos de arquitetura que estão formando esses profissionais, geralmente as faculdades, as universidades, né, enfim, não posso também generalizar, tá? Mas de certa forma, é cumprido ali um currículo um pouco mais básico em relação à formação dos profissionais durante a graduação. Mas eu acho que isso, assim, eu não vejo até como uma problemática, porque a gente precisa, de fato, enquanto estudante, aprender ali, né, todos os aspectos básicos que tangem ali as nossas profissões. Depois, quando você, enfim, finaliza a sua graduação, que você vai para o mercado de trabalho, aí sim existem ali os cursos de especialização, que aí é quando, né, o profissional se identifica mais com uma área, por exemplo, de interiores, ou arquitetura hospitalar, ou arquitetura para o envelhecimento, e aí você começa a buscar esse conhecimento, que seria um conhecimento complementar, para de fato trazer um diferencial para sua carreira, para te capacitar, para você de fato aprender um pouco mais sobre esses assuntos, né? Então, hoje no Brasil, assim, são pouquíssimos os profissionais que se debruçam, né, em relação a essa temática, que eu estou dizendo assim, da área da arquitetura, para estudar de fato essa questão, né, essa interseção entre arquitetura e envelhecimento. O que a gente tem mais, assim, durante a graduação são disciplinas que falam sobre acessibilidade, que falam sobre ergonomia, que eu acho que já é um ganho, sabe? Você, enfim, trazer esse olhar ali para o aluno de graduação. Sobre o envelhecimento, né? Claro, pode ser que tenha alguma disciplina ou outra que fale um pouco sobre esse assunto, mas ainda eu considero assim que a gente ainda está engatinhando um pouco nesse aspecto, né? Mas eu acho assim, hoje é uma demanda, é uma realidade, é urgente, porque, né, a gente já tá, as pessoas já estão envelhecendo, e aí a gente precisa sim, né, as pessoas elas precisam ter esse olhar mais atento para essas novas áreas emergentes da arquitetura e procurar, de fato, pesquisar e se especializar nesses assuntos, porque daí você também vai ter mais preparo
e mais segurança para atuar nessa área, sabendo como lidar com esse público, sabendo o que colocar no ambiente, como mudar o ambiente e quais são as características do espaço que de fato vão ajudar nesse envelhecimento aí de forma mais segura, né? Agora, uma coisa que eu sempre observo é o que é bom para a pessoa idosa é bom para todo mundo, certo? Queria que você comentasse isso. Uma rampa é sempre melhor do que um degrau, uma maçaneta que abre fácil, que não seja aquela de bolinha, é mais fácil para todo mundo, não só para quem está mais velho, como para quem Sim. machucou a mão e está com uma tipóia, ou para uma criança que ainda não dá conta. Ou seja, de repente pensar do zero uma casa que seja acessível e amigável para todo mundo pudesse ser um caminho para que as casas já nascessem preparadas para a longevidade. Faz Sim. sentido isso? Eu acho que faz total sentido, assim, a gente até tem algumas disciplinas e conceitos também na área da arquitetura, não só falando de acessibilidade, mas também tem o conceito do desenho universal, que é justamente isso, né? É para todos, sem segregar, independente de idade, de habilidade, né? Os espaços, eles devem servir a todos. E quando a gente fala da arquitetura para o envelhecimento, a gente precisa englobar também esse conceito do desenho universal, porque é para todo mundo também. É como você disse, né? Tem várias características da casa, da moradia, que se você começa a fazer essas pequenas mudanças, fica mais fácil para todo mundo usar. O fato da maçaneta que a gente deu o exemplo, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem geralmente a alavanca, ela fica na parte de cima da porta, e o local de você colocar a chave geralmente fica embaixo. E eu acho que assim, né, 80%, 90% das pessoas, quando vão, elas dão aquela baixadinha, sabe, para olhar se a chave está entrando ou não. Aí aquela bolinha que nunca gira, que você às vezes tem que limpar porque sua mão tá suada, e você ou tem pouca força. E aí eu comecei a ver que tem países que eles simplesmente inverteram a posição. O local da chave fica em cima da alavanca. Você não precisa ficar abaixando para ver se você sabe se a chave vai entrar certinho ou não. Então, assim, também pensar de que forma a gente está usando hoje, né, os elementos, a arquitetura, as características do ambiente a nosso favor, porque a gente segue muitas regras, muitos padrões, e esses padrões, eles não servem para todo mundo. Então, pensar também de que, por isso, né, que é interessante eu falo assim, né, a gente precisa abrir os olhos, porque às vezes tem coisas que já estão ali, mas que a gente está usando, às vezes, da forma errada. Então, precisa sim ter esse olhar. E claro, fica muito mais fácil para a criança, mais fácil para a pessoa idosa, mais fácil para o adulto, né? E quando você facilita o uso, parece que aquela casa parece que flui, né? É de fato a sensação de que o espaço está adequado para você, que o espaço está te servindo, assim, e não ao contrário, né? Então, as pessoas com muita dificuldade, às vezes, para deitar na cama, ou que a cama é muito alta, a cama está muito baixa, ou que o armário está muito alto, o armário está muito baixo. Então, assim, e também isso vai gerando problemas até de saúde, né? Você tem, às vezes, um armário de cozinha que é muito baixinho, porque você comprou um armário padrão, medida padrão, tá ali todo dia usando. Daqui a pouco você começa a ter uma dor nas costas que você não sabe de onde vem. E na verdade vem porque você tá usando, né, uma postura inadequada. Então, elevar esse armário. Por isso que o projeto ele acaba tendo que ser um pouco, né, individualizado. Mas quando a gente pensa na questão da pessoa idosa, sim, você tem total razão. Ele acaba servindo para um público muito maior do que se eu não pensar na pessoa idosa também especificamente, né? Então, englobar, eu acredito que sim, que você acaba também integrando outras gerações aí, né, no uso desse ambiente. E é uma coisa de paradigma, né? Por exemplo, tem um negócio que eu adoro, que é barra no banheiro, no box. Eu adoro, eu adoro. Eu só não pus aqui ainda porque não deu tempo. Assim, elas não são bonitas ainda no Brasil, porque Uhum. fora já tem linhas maravilhosas. Por que os apartamentos na planta já não vêm com a barra? Né? Por que não vão incorporar já?
coisas que são boas para qualquer pessoa. Eu acho ótimo você ter Exatamente. Ninguém tá livre de ir lavar o pé e ter uma tontura e cair, ou Exatamente. uma grávida com barrigão, ou alguém que está com dor na coluna. Quer dizer, é uma questão de repensar mesmo o que é o padrão, né? Padrão para quem, Exatamente. né? Ju, Exatamente. pra gente terminar, ficaria o dia inteiro aqui conversando com você. Queria que você falasse do seu curso, da comunidade, e você comentou que tem um livro escrito, e eu queria que você me contasse sobre esse livro, porque eu acho que muita gente vai se interessar. E como é que faz para a gente falar mais com você, te acompanhar, seguir? Quem quiser, enfim, fazer o teu curso, entender mais arquitetos, não arquitetos, me conta um pouco dos teus projetos, como é Uhum. que a gente se conecta com você? Então, vendo, né, justamente, é, por exemplo, eu estava ali estudando, pesquisando, e via como tinha poucos profissionais que estudavam essa temática, e eu, né, há anos pesquisando, desenvolvendo essas pesquisas, que tem todo o embasamento mesmo científico, eu, né, tive esse clique. Bom, por que não eu divulgar todo esse conhecimento, fazer chegar na mão de quem de fato precisa desse conhecimento? E aí eu, né, comecei a desenhar esse curso e estruturar um curso que eu nomeei de arquitetura para o envelhecimento, mas é justamente isso, assim, é você começar a ter esse olhar para o ambiente físico de uma outra forma. Eu tenho até os meus alunos, eles falam assim que foram fazer o curso porque queriam aprender a projetar os ambientes mais seguros, mas eles começaram a perceber que o que eu estava falando servia para qualquer projeto e que a fala, ela abriu a mente, né, que vai muito de encontro ao que você comentou ali anteriormente. Então, assim, é você realmente abrir esse olhar para as novas possibilidades e questionar também muitos padrões que são colocados para a gente. Então, o propósito do curso justamente foi esse, foi trazer esse conhecimento para profissionais da área ali, né, da construção, pessoas que estão projetando os ambientes ou que vão reformar algum ambiente, mas também, por exemplo, assim, fisioterapeutas, geriatras, que estão ali com o paciente, com a pessoa idosa, fazendo o curso e tendo conhecimento de como o ambiente físico ele pode fazer a diferença, essas pessoas também podem acabar orientando melhor, né, os pacientes em relação aos riscos do ambiente. Então, eu, né, estruturei, desenhei esse curso. Então, a gente tem algumas aulas que falam sobre aging in place, que fala sobre as legislações que a gente tem no Brasil hoje para as pessoas idosas. Falo sobre essa questão dos fatores de risco, das atividades em casa. E depois ali eu vou trazendo cada ambiente da moradia, em como você tem que pensar esses espaços e quais são as melhores soluções, né, para você ter de fato essa moradia segura. Também tem algumas aulas sobre iluminação, tenho a entrevista com fisioterapeuta, com pessoa idosa, tem estudos de caso, assim, eu tentei fazer um curso mesmo bem completo para trazer todo esse embasamento para outros profissionais também e preparar essas pessoas para esse mercado, né, que está vindo aí com tudo. Então a gente precisa também ter uma luz aí no fim do túnel de como projetar, como pensar esses espaços. Então o curso ele tem esse objetivo. E também, né, a gente falando do curso, falando do livro, eu até, ó, tô com ele aqui, ficou pronto. Que, É, que então lindo. é um material que também inédito, Gente, assim, primeiríssima mão, ninguém primeiríssima viu. mão, Só seus Mariana, para alunos. você. Aham, Olha, um tesouro aqui na nossa frente que ainda não foi exato. publicado, não foi lançado. Não Me foi, mas conte. assim, peguei ontem até essa primeira prova aqui do livro, né? Os meus alunos, eles ganham o livro ali quando eles fazem o curso. Então, assim, esse livro, ele acaba sendo também um outro material, né, complementar ali aos estudos do curso, porque o curso, ele acaba tendo, assim, são aulas um pouco longas, assim, mas porque realmente eu quero passar todo o conhecimento de forma mais aprofundada para o aluno. Então, eu tento não ser superficial lá no curso, sabe? Eu tento, de fato, aprofundar o conhecimento. O livro, ele já tem, assim, um aspecto um pouco mais prático, didático, então eu também trago um pouco de teoria, mas aí a gente também fala sobre como esses ambientes poderiam ser,
Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui alguma imagem. Ó, por exemplo, eu tenho aqui, né? Então, eu tenho o projeto do ambiente. Então, é por ambiente da moradia. Então, a gente tem a sala, o quarto, o banheiro, área de serviço, cozinha. E aí a gente traz, então, um modelo de como esse espaço poderia ser para ser mais seguro ali para o uso e quais elementos você tem que implementar nesse espaço. Então, tem aqui as linhas de indicação dos elementos e cada elemento ele acaba tendo um nível de segurança. Então, se você quer uma casa assim super segura, né? Então você tem que colocar todos os elementos ali que tem o número 5, que daí você vai ficar, né, com o ambiente super seguro. Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue também fazer as adaptações, né, pensando no máximo de segurança. Então, se você precisa de alguns elementos mínimos, você também consegue encontrar aqui, porque eu tenho, né, deixa eu ver se eu mostro, umas legendas aqui de nível de segurança e categorias para essas adaptações. Então, o livro ele traz uma parte um pouco mais teórica, falando sobre o aging in place, sobre envelhecimento, e a parte prática, que é o projeto mesmo, né? Então, ele é um complemento para o curso, na verdade, mas é um livro que está aí, um resultado de um trabalho bem longo e que ficou pronto, ó, tô te mostrando aqui em primeira mão. Não, e vamos publicar, gente. Vamos pôr no mercado esse livro. Daqui a pouco a gente, por enquanto, ele, né, enfim, é exclusivo para os alunos, mas em breve a gente vai colocar aí no mercado. E aí, como você disse, né, se as pessoas quiserem conversar comigo, quiserem saber mais sobre o meu trabalho, eu tenho feito um trabalho um pouco mais forte lá no Instagram, que é @arquinarede. Então é lá que eu converso com a minha audiência, com o meu público, e ali sempre tem os links, né? Então você consegue é, conversar comigo por e-mail. O meu site também é www.arquinarede.com.br. E em breve, assim que eu lançar esse livro aí para o público em geral, eu te aviso e para a gente poder também fazer essa divulgação, porque é um conteúdo importante, necessário, né? Mas que tá aí, tá quase. E vamos trazer a conversa sem tabus, né? Vamos falar mais sobre isso. Assim, eu acho que a gente precisa a questão né, da educação para o envelhecimento é falar normalmente, né? As marcas podem falar, todo mundo que está ligado a esse mercado, esse universo do morar, pode abraçar esse tema sem rotular, sem falar isso aqui. Acho que normalizar algo que está acontecendo e que é normal e que não é nenhum problema, né? Envelhecer não é um problema. Eu acho que é uma coisa que vai fazer bem para todo mundo ou para a gente, né? Porque nós um dia estaremos mais Sim. velhas e aí vai ser a nossa vez ali de tomar as E que providências. bom, né? Que bom que estamos envelhecendo, que bom que está aumentando, porque isso significa que as pessoas também estão mais ativas, que talvez também estão se cuidando mais, né? A gente hoje tem acesso aí também a tratamentos que né, está possibilitando com que a gente viva mais, viva melhor. Então tudo é positivo, né? E aí a gente precisa então ver como que a gente pode também melhorar os espaços, melhorar a nossa moradia, para que o conjunto disso, né, seja algo positivo para todo mundo e que a gente envelheça aí com qualidade de vida, com segurança, na nossa casa, que é o nosso lar, o nosso aconchego, né? Que é onde a gente de fato quer mesmo ficar, né? Maravilha. Ju, obrigada. Eu vou deixar aqui o link de todos os seus projetos na descrição do vídeo. E a gente vai se falar muitas vezes aqui no Com Maturidades. Você está certeza. convidadíssima, a casa está aberta. O Maturidades é uma iniciativa de conteúdo para falar sobre o fato de que estamos vivendo mais. Então, todas as boas conversas sobre isso, todas as discussões, lançamentos, eventos, nosso objetivo aqui é falar disso e trazer a cultura de maturidade para o maior número possível de pessoas. Obrigada, sucesso. E essa é a sua primeira participação aqui. Acho que a gente vai se falar muito, vamos nos encontrar Sim, aí. E vamos parabéns. sim. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por levar esse tema à frente. Eu acho que você vai ter muito trabalho aí pela frente. Tomara. Obrigada, Mariana. Obrigada pela oportunidade, por abrir as portas para mim aqui no seu espaço.
na sua casa digital. É muito bom saber que tem pessoas como você aí trabalhando em prol desse tema, né, desse assunto que é tão importante, necessário, urgente. Então, estamos juntas, né, nessa busca aí, nesse propósito. Eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Muito obrigada.